Olá, minha gente! Nós temos aqui regência. Várias questões, várias dicas de regência. Regência é um dos itens que a gente costuma errar muito, né? A gente não tem essa preocupação. Deveria ter, mas não tem, né? O que vai fazer? Regência é uma exigência, hein? Um termo exige que o outro termo, veja, esteja de acordo com aquilo que o termo regente quer. Então você tem um termo regente e um termo regido. Você tem o patrão e você tem o empregado. O empregado tem que fazer aquilo que o patrão manda. Veja que a linguagem traduz muito aquilo que acontece na vida fora do mundo da linguagem. A linguagem, na realidade, ela repete o que acontece em sociedade. A sociedade é assim, o patrão manda e o empregado obedece, a mesma coisa. O regente manda e o termo regido obedece. O termo regente aqui agora, o que manda, é a ingratidão e o ingrato. Então vamos ver as frases. Muitos têm ingratidão até aos pais. A ingratidão é uma poelada pelas costas. Veja, depois você tem, não seja ingrato a quem, muitos homens são ingratos à vida, sejamos ingratos aos nossos pais. Veja. Essa frase aqui, possivelmente, ela serviria para completar essa ideia, né? Essa frase completa essa ideia, essa frase completa essa ideia, essa frase completa essa ideia. Para dizer que a ingratidão em todos os casos é uma apanhalada nas costas. E é. Por isso que a gratidão é uma virtude. Né? Então vamos ver as frases. Muitos têm ingratidão até aos pais. O grande problema, então, é você saber como é que constrói a frase com ingratidão. Ingratidão ele pode usar ingratidão com, ou então ingratidão para com, só. Então, o termo ingratidão, que é o termo regente, ele exige com ou para com. Então, a frase ficaria correta em português. Veja, muitos têm ingratidão até para com os pais, ou então com os pais. Escolha uma das duas, aquela que você achar mais legal. Talvez a gente sempre escolha a que usa menos palavras. A maioria escolheria, então só esse com. Veja, nós temos a ingratidão uma apunhalada pelas costas. Veja, na realidade essa frase aqui não tem a regência da ingratidão, por isso que a frase ficou igual, por isso que eu disse que essa frase serviria para qualquer uma das outras frases. Né? A palavra aqui não está ingratidão a quem. O a quem, que seria o termo regido, aqui está dizendo só filosoficamente como é que é a frase, então a frase estaria absolutamente correta. Pois nós temos não seja ingrato a quem sempre lhe deu a mão. Ingrato. Então nós temos ingrato com, ou então ingrato para com. Veja, são as alternativas. Nós não temos alternativa, a gente não pode fazer o que quer. Regência significa que você tem que fazer aquilo que tem que ser feito. E pronto, acabou. Quer dizer, por isso que tem dicionário, de novo insisto, dicionário de regência de verbos, dicionário de regência de adjetivos, dicionário de regência de substantivos, ou então dicionário de regimes. A palavra regência também significa, é muito usada em português como regime. Quer dizer, de como é que você constrói a frase. Então a frase... Veja, ficaria então ingrato com quem sempre lhe deu a mão, ou então ingrato para com quem sempre lhe deu a mão. Isso aqui faz parte de uma música, né? Uma música meio brega, mas está aí. Muitos homens são ingratos à vida. Veja, nós temos aí o ingrato, veja, o com ou para com. Então nós temos, então os muitos homens são ingratos para com a vida, ou então ingratos com a vida. Veja que aqui não interessa se é coisa, a vida ou gente. Né? A outra frase, não sejamos ingratos aos, não é aos, ou você vai usar o com, ou a gente vai usar o para com. Não tem outra saída. Essa é a regência, essa exigência do verbo, do adjetivo ingrato. Então nós temos a frase correta, ingrato para com, ingrato com. Regência é isso. Quer dizer, a regência não te dá alternativa. Regência é uma exigência.
A palavra quer que seja construída a frase desse jeito. Pronto, acabou. Lembrando mais uma outra coisinha para vocês, que a gente vê muita gente errando. A palavra em português é próprio. Mas a gente ouve muita gente falando próprio. Joga fora esse R. Isso é próprio de gente sem cultura. Isso é próprio. Daí vem a palavra propriedade. Propriedade. Quer dizer, a qualidade daquilo que lhe é próprio, daquilo que você tem, né? Daí a palavra propriedade. Como ele tira o R aqui do próprio, então ele vai falar propriedade. A minha propriedade. Ele não fala o R também. Porque a propriedade é daquilo que me é próprio. Se eu digo próprio, vou dizer propriedade. Se eu digo próprio, propriedade. Certo, minha gente? Tá vendo que não é difícil? A gente só tem atenção para dizer e para escrever as coisas que a gente tem que escrever. Até uma outra dica. E aí, gostou dessa dica de português do professor Décio? Então fique ligado porque tem muito mais. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e fique por dentro de todo o conteúdo da UniUB TV, porque todo desenvolvimento passa por uma universidade.